Boa tarde a todos. Vamos dar início a mais uma reunião do nosso Observatório Constitucional. Hoje nós temos a presença do jornalista e amigo Felipe Recondo, que está lançando nesses dias, o lançamento está sendo nessa semana, de mais um incrível livro sobre o Supremo Tribunal Federal, né, intitulado O Tribunal, como o Supremo se uniu ante a ameaça autoritária e que compõe praticamente a trilogia, né, né, junto com os outros, praticamente uma trilogia, né, Felipe? Com os anteriores e também incríveis livros, os 11 e Tanques e Togas, né, que são dois excelentes livros sobre a história do Supremo. Eu até, viu, Felipe, tenho guardado ali na biblioteca os seus livros, junto com os da Leda Boechat. Veja aí que privilégio, né? Vem os da Leda Boechat, da história do Supremo, e em seguida vem a sua trilogia aqui, porque de fato já são livros que estão marcando aí a literatura sobre o nosso Supremo Tribunal Federal. Então, está de parabéns. Acho que vocês foram extremamente felizes em conseguir prever, já em 2018, naquele momento pós-eleições, em 2018, que o tribunal teria alguns anos pela frente muito conturbados, né, em relação ao Poder Executivo, que não é nenhuma novidade na história do Brasil, né, essa relação conturbada entre Poder Executivo e Supremo Tribunal Federal. Então, esclarecendo já de antemão que o livro ele é fruto de um trabalho que o Felipe vem realizando junto com o Luiz Weber desde aquele momento, uma série de entrevistas, ou seja, eles já vislumbraram que o período seria realmente de tensão política entre poderes, eles já começaram a fazer todo o levantamento de dados, com entrevistas, com conversas, no meio da política brasiliense, né? Então, acho que é um livro que, de fato, contribui muito para o debate atual sobre a atuação do nosso Supremo Tribunal Federal em face dos demais poderes. E aí, para o debate, nós temos também a ilustre presença da professora Manuelita Hermes, que é doutora pela Universidade de Roma, Tor Vergata, em cotutela com a Universidade de Brasília. Hoje é professora também da Universidade de Brasília, professora voluntária e também professora da graduação e da pós-graduação do Instituto Brasileiro de Ensino, Pesquisa e Desenvolvimento, onde o nosso observatório também realiza os estudos e pesquisa. Então, Manuelita, seja muito bem-vinda. A gente sabe que você teve uma atuação extremamente importante no Supremo, exatamente neste período contado pelo livro, então você tem conhecimento nos bastidores de tudo isso que está sendo contado no livro, e será muito importante a sua participação aqui no debate. E, claro, também a presença da Camila, do Ariel, e de outros integrantes do nosso grupo do Observatório Constitucional, que vão participar conosco do debate, e enfatizando que o debate é aberto a todos, né? Então, a ideia é que todos possam, de alguma forma, debater e participar da nossa conversa com o jornalista Felipe Recondo. Quero ressaltar também a presença do professor Fábio Quintas, né, que organiza conosco as atividades do Observatório Constitucional. Agradecemos, viu, professor Fábio Quintas, a sua onipresença, né? Todos os nossos eventos, todas as reuniões, desde muito tempo a gente está junto. Então vamos lá, Felipe, seja muito bem-vindo. A gente gostaria que você falasse um pouco sobre o seu livro que está sendo lançado nesses dias, como foi publicado agora nessa semana e está chegando às livrarias. Eu consegui fazer uma leitura até a página 116, que é praticamente até metade do livro, mas a gente já consegue ver que é uma obra, de fato, que vai marcar um período. Então, a gente queria muito saber como é que foi aí a elaboração da obra, como é que foi essa ideia, como é que foi todo o processo, né, de escrita e de pesquisa. Acho que seria extremamente importante a gente saber como é que foi isso.
André, queria primeiro te agradecer pelo convite, pela confiança, ao Fábio Quintas também. Queria agradecer à professora Manuelita pela disposição de debater. Ela que viu tudo por dentro, eu fiquei olhando só de fora, mas tentei descrever e deixar registrado no livro para que não fosse um capítulo também que se perdesse. Um ponto que você mencionou, André, eu acho que é o fundamental para nós, Weber e eu. A gente não escreveu esse livro em 2022 ou no começo de 2023. A gente foi escrevendo esse livro, apurando, entrevistando, dialogando, estudando, coletando informações desde 2018. Eu posso dizer o seguinte: a primeira entrevista objetiva que eu fiz, com a cabeça já de isso aqui eu tenho que deixar anotado porque a gente vai ter que escrever, foi logo após o ministro Dias Toffoli, numa palestra na Universidade de São Paulo, falar em movimento de 64 e não em golpe de 64. Aquele momento, eu falei, algo está acontecendo. E detalhe, né? A gente se pega muito nessa manifestação, eu também, do ministro Toffoli, mas ele já tinha falado a mesma coisa 3 anos antes. Mas naquele momento era diferente. E alguma coisa estava acontecendo e a gente precisava ficar de olho aí sim, nesse movimento. Eu me recordo que já durante a campanha, o candidato, né, Jair Bolsonaro, já fazia manifestações contrárias a tudo que a gente via na relação de candidatos ou presidentes da República em relação ao Supremo Tribunal Federal. O seu filho, mesmo que hipoteticamente, como depois ele defendeu, né, falando de fechamento do Supremo Tribunal Federal, e a gente, nos 11, conclui o livro dizendo: olha, o Supremo vai passar por desafios, outros daqui para frente, que podem ser muito mais graves. E talvez o Supremo possa ter perdido parte da sua legitimidade, do seu crédito, por conta dessa divisão interna, por conta dos conflitos internos, pelo excesso de decisões monocráticas, pela suspeita de politização de suas decisões, etc., pela superexposição. Então, para a gente era um pouco natural que depois dos 11, sabendo que o tribunal viveria um desafio de lidar com essas fraturas internas, e vendo um presidente que já anunciava uma relação diferente, mais conturbada com o tribunal, para a gente era natural continuar observando. E ao longo desse período, e acho que uma das primeiras coisas que nós tentamos fazer no livro foi ver qual era o sentimento de cada ministro do Supremo em relação ao governo que começaria. Porque isso, para mim, especialmente, eu conversei isso com o Weber, para mim era muito necessário saber qual era a expectativa deles para depois medir as atitudes deles, as decisões deles, o comportamento deles em relação ao governo. Então, havia ministros que achavam que Bolsonaro não era necessariamente uma ameaça, que a política poderia contê-lo. E esses ministros reagiram de uma forma. Havia ministros que achavam que os militares poderiam conter Bolsonaro de algum jeito, pela instituição Forças Armadas e pelo respeito que Bolsonaro teria pelas Forças Armadas. E esse reagiu também de um jeito. E outros que, desde o princípio, falaram: isso aqui não está normal. O que nós vamos viver vai ser um tempo de anormalidade. E esses reagiram de outro. E, novamente, não quer dizer que um esteja certo ou errado. Até porque, em 2018, a gente tem que fazer um esforço, né? Para a gente voltar lá em 2018, estava todo mundo num vazio, sem saber o que ia vir pela frente. É muito fácil hoje a gente chegar e falar, não, isso aqui a gente sabia que não podia dar certo. Tudo bem, mas se a gente fizer um esforço voltar lá em 2018, algumas dessas expectativas não eram de todo vazias. A gente via isso, inclusive, publicado na imprensa. Não, um governo que vai se cercar de militares, e todo mundo fala, ufa, quem sabe os militares segurem esse ímpeto do Bolsonaro? Um dedo engano. Então, para a gente foi necessário separar, identificar o comportamento e a previsão ou a percepção de cada ministro do Supremo em relação ao Bolsonaro, para depois a gente fazer toda a apuração ao longo desses 4 anos. Felipe, esses ministros que você falou,
que eram, ou seja, que tinham uma percepção sobre o que seria o governo Bolsonaro. Eu li o livro, eu sei quem são esses ministros que você está falando, mas você poderia você mesmo contar para a gente quem são os ministros que já viam a ameaça, né, de antemão e os demais que tentavam, de alguma forma, acreditar num lado democrata, né, do ex-presidente da República. Quem eram esses ministros? André, eu vou citar alguns deles, para não passar por todos, né? Mas o ministro Celso de Mello foi o primeiro a reagir. Ele foi o primeiro a reagir, e a gente pode lembrar, sabe, fazendo só um parêntese aqui, dando um passo atrás, para fazer o livro, eu tive que assistir tudo de novo. Eu tive que assistir 4 anos novamente. Eu tive, por exemplo, de que rever aquela reunião, fatídica reunião ministerial, e ver tudo que foi falado. E foi interessante para ver com outros olhos. E também voltar no calendário e ler os jornais de lá para cá, de novo. Então, a gente vai lembrar que em novembro de 2018, o presidente Bolsonaro, recém-eleito, o ministro Celso de Mello libera e pede pauta para julgar o processo referente à criminalização de homofobia. Essa é uma primeira reação. Essa é uma primeira reação ao governo Bolsonaro que se iniciaria. Esse julgamento não foi feito em 2018, mas foi feito no comecinho de 2019. E como disse o ministro Gilmar Mendes, né, o voto do Celso de Mello venceu todo mundo pelo cansaço Foi para o e Guinness, né? E foi para o merecia o Guinness. Guinness do voto mais longo da história. Exatamente. Mas foi uma reação. E já acho que aquele ponto foi o primeiro. Então, o ministro Celso de Mello era alguém que não acreditava, de forma alguma, que as instituições o segurariam, e ele reagiu de pronto. A ministra Rosa e o ministro Fachin também deram. Só que esses são muito mais contidos, né? A gente não os vê dando entrevistas, se manifestando publicamente. Eles têm uma visão da função e de como exercê-la de forma muito distinta. Então, isso só foi possível conversando com eles, mas eles não expunham essa visão, mas tinham a percepção de que não, as instituições não o segurariam. O ministro Gilmar Mendes tinha uma desconfiança muito grande, e é muito interessante, né? Todos nós conhecemos o ministro Gilmar e nós sabemos como ele é transparente. E eu me lembro de entrevistá-lo em vários momentos. Eu não sei se vocês têm essa mesma impressão, mas quando o ministro Gilmar Mendes está em dúvida, ele não responde. Você faz uma pergunta para ele, ministro, o que esperar? E ele fica naquela assim, como se ele estivesse tentando equilibrar dois pratos, e ele fala, eu não sei, mas ele tinha a percepção de que sim, as instituições iam ser mais fortes e contê-lo de alguma forma. O que é verdade, acabou acontecendo. Mas ele também manteve esse diálogo com o Palácio do Planalto e com o Congresso. O ministro Toffoli, como eu mencionei, se colocou genuinamente e achava que deveria exercer uma função de moderador. Ele tentou se colocar dessa forma e foi assim durante toda a sua gestão como presidente. O Felipe, ministro. desculpa te interromper, porque sobre o Toffoli é importante, é um trecho do seu livro que você o compara, não igualando, mas faz uma Claro. comparação da atuação dele, especialmente no início da presidência, ali em outubro, novembro de 2018, veja que interessante, achei extremamente interessante esse trecho, com o Ribeiro, né, a presidência Uhum, do Ribeiro da Costa em 1964, na época do golpe. E eu estou até aqui com o Tanques e Togas também, que é outro livro extremamente importante, né, sobre a história do Supremo, e você trata muito da atuação do Ribeiro da Costa, do ministro Ribeiro da Costa, nesse capítulo 1, que chama exatamente o golpe, né? uhum, E você falava, Ribeiro da Costa não negava sua simpatia pela intervenção dos militares. Ao contrário, franqueou publicamente seu apoio e, naquele exato momento, ali estava para emprestar a força de seu cargo à consumação institucional do golpe de 1964. E, em algum momento, agora, no tribunal, no livro, você, né, repito, não igualando, mas faz uma claro. comparação do que seria essa tentativa do ministro Toffoli, inclusive com a nomeação do militar para um cargo no Supremo, com a atitude que o Ribeiro da Costa teve naquele momento de tentar dialogar, né, tentar ser o mais moderado possível, na esperança de que, de alguma forma, a atitude dos militares em 64 fosse uma atitude para fortalecer e não para destruir a democracia no Brasil.
E aí você faz essa comparação. Seria importante a gente escutar um pouco sobre esse ponto específico também. Legal, André. Bom você fazer essa ponderação. E claro, né, como você disse, as comparações são feitas com as devidas desigualações, inclusive no tempo e de personalidade. O ministro Toffoli não tinha qualquer simpatia por Bolsonaro. Ele que trabalhou na liderança do PT na Câmara, estava em outro campo ideológico, partidário, e não conhecia nem pessoalmente. Nunca tinha conversado com Bolsonaro. Então, é diferente, inclusive, de Ribeiro da Costa, irmão de general, né, do Exército e que conhecia aquelas pessoas. Então, essa é uma primeira diferença. Portanto, Toffoli não tinha simpatia pelo governo que vinha, mas o que ele dizia é: eu vou precisar dialogar. E a comparação que eu fiz, se bem me lembro, é porque talvez fosse uma aposta perigosa, uma aposta vã. A aposta de Ribeiro da Costa foi uma aposta vã. Se mostrou uma aposta depois equivocada, porque aí o governo militar foi para cima. E um pouco do que nós descrevemos no livro, André, é as pessoas que achavam que as instituições o conteriam, ou que os militares o conteriam, não percebiam como Jair Bolsonaro era, acho que até foi um ministro do Supremo que usou essa expressão conversando comigo, como ele era determinado. Uma expressão interessante, porque esse ministro, eu não vou revelar o nome, é muito cordato, e o ministro pode ser ministra também, tá? Mas é muito cordato, muito cioso das palavras, e falou, como ele é determinado, ou seja, não iam ser eles que tirariam Bolsonaro do caminho que ele achava que tinha que seguir. E talvez Bolsonaro, e isso a gente tenta mostrar no livro também, e continuando na tua pergunta, Bolsonaro se cercou de pessoas que o colocavam nesse caminho. E o Supremo nunca, nem o Supremo, nem o Congresso Nacional, nunca conseguiu tirar Bolsonaro dessa condição de ouvir figuras que o direcionavam no caminho do confronto. Então, assim como Ribeiro da Costa depois teve que fazer frente ao governo militar, Toffoli não foi depois, ele teve que fazer ao longo de todo o período, mas ele ficou numa posição de negociação e também foi, por mais que tenha feito esforços e contido muita coisa, ninguém ia conseguir segurar um presidente que tivesse as intenções que tinha. Então, por isso a comparação com o Ribeiro da Costa. E só um detalhe, Toffoli sabe dessa história, conhece essa história. Para se preparar para a presidência do Supremo, teve reuniões com Nelson Jobim, com Etchegoni, com Junga, e manteve essas reuniões com eles para se preparar para a sua presidência. E ele sabia desse risco que corria. Quem conversava com ele, e eu conversei já naquela época, e depois continuei entrevistando ele, sabia que ele não estava confortável ninguém estava confortável naquele cenário. Em absoluto, ninguém estava confortável. Nem Jorge Oliveira estava confortável naquele cenário, nem André Mendonça, nem José Levi, ninguém estava confortável. Foi um governo muito difícil e as pessoas tinham que lidar, às vezes, meio às cegas. Tem um capítulo do livro, essa é a metáfora que a gente seguiu e ficou na nossa cabeça desde o início, pensando em conceitos militares e tal, que era um pouco da fumaça da guerra, que depois de um bombardeio, depois de tiro cruzado, fica aquela fumaça no fronte e você não sabe necessariamente o que está do outro lado. Eu acho que todo mundo lidou nesse período com uma incerteza de com quem nós estamos lidando e quais são as reais intenções. E eu acho que isso permaneceu durante todo esse período e um pouco do que a gente descreve de decisões e atuações dos ministros do Supremo é também dentro desse fog, dessa fumaça que se estabeleceu em Brasília. Exatamente, Felipe, exatamente. Bom, eu vou chamar a nossa querida professora Manuelita Hermes para que ela também faça as suas considerações sobre o livro, repetindo que a Manuelita estava no Supremo durante todo esse período, foi assessora da ministra Rosa Weber, exerceu outros cargos importantes, especialmente na presidência da corte, e, portanto, conhece nos bastidores esses 4 anos aí finais de 2018 até 2022, que é um período de fato marcante na história do tribunal. Manuelita, seja muito bem-vindo. Obrigada, meu querido André. Boa tarde a todas as pessoas que nos assistem. Gostaria inicialmente de registrar minha alegria
e agradecer o convite que foi feito para participar, finalmente, não é? Depois de alguns outros convites aqui do Observatório. E cumprimento o querido Felipe, estou muito feliz com o livro, você já vai saber, vou fazer um relato aqui, professor Fábio também, enfim, uma alegria estar aqui. E uma alegria ter essa obra. Eu estou super feliz. Eu encontrei o livro aqui em Brasília, fiz que eu tinha comprado na livraria online, não recebi, e li com muito entusiasmo. E é incrível a construção que foi feita, com os detalhes que foram feitos. E às vezes a gente vivencia a história sem perceber o impacto disso fora, né, de dentro do Supremo Tribunal Federal. Mas antes de chegar no momento atual, eu gostaria de falar da relevância da obra, inicialmente, não só como uma pessoa que esteve dentro do Supremo, mas como professora. Então, uma das disciplinas que eu ministro, inclusive no IDP, se chama Experiências Constitucionais Brasileiras. Então, eu trabalho as experiências constitucionais, eu trabalho história constitucional, considero essa obra relevantíssima sob o ponto de vista documental, de história constitucional, já vou incluir na ementa, que eu considero muito importante, não só para o Brasil, mas para fora também. Então, eu já fico aqui deixando, dando pitaco, dessa vez de ser pitaqueira, e já dando esse pitaco, que eu acho que muita gente lá fora vai querer ler, querer compreender. O Brasil precisa, a gente já conversou sobre isso, não é, André? Por estudar no direito constitucional comparado, por eu ter essa formação fora, e esse período, sobretudo, esses últimos 4 anos, foram muito acompanhados de fora. O Brasil voltou à cena, por um lado, por um aspecto negativo, mas a cena jurídica, os olhos se voltaram para o Brasil, e o que está nesse livro é relevante demais, inclusive para uma eventual tradução, se tem interesse, e para quem entender português também, enfim, uma divulgação internacional, eu acho muito aconselhável. E eu tenho esse aspecto em relação ao estudo do direito sobre o prisma histórico, porque nós deixamos passar. Precisamos sempre refletir o presente, nos olhar para a história. Então, ontem, estou vendo aqui na nossa sala, Cristina Neves, querida amiga, ontem estivemos em um evento em homenagem ao ministro Sepúlveda Pertence, e eu fiz uma fala lá exatamente com esse resgate histórico, mencionando a trajetória dele como assessor, né, o que seria assessor, de um ministro que teve a aposentadoria compulsória pela ditadura, como assessor, o ministro Sepúlveda Pertence vivenciou o ato institucional número 2, que levou para a justiça militar alguns julgamentos. Hoje nós temos esses resquícios, precisamos compreender. Tivemos essa crise com o executivo, que resultou em um enfraquecimento absurdo do Supremo Tribunal Federal, inicialmente com o aumento do número dos seus integrantes e depois com a aposentadoria compulsória, tanto o ministro Evandro quanto do Hermes de Lima e Vitor Nunes Leal. E aí eu faço esse gancho, eu tenho 3 comentários, perguntas para fazer em 3 momentos históricos. Esse primeiro, que é olhando para o passado, esse período ditatorial, o segundo vai ser pandemia e o terceiro, 8 de janeiro. Então, eu me organizei assim. Então, eu faço primeiro levantando aqui já um trecho da obra, a página 257. Gente, eu estou começando a ter voz alta de papel. 237. Então, tem aqui, que eu achei fantástico isso aqui. Em todas as crises institucionais, não meramente conformismos diante de decisões que enfrentou ao longo da história, tendo o executivo como adversário, o Supremo saiu perdendo. Na última, durante a ditadura militar, e exatamente no evento que a gente conversou ontem lá, nesse evento, a linha dura do regime rejeitava a possibilidade de um tribunal em Brasília julgar conforme a Constituição. Isso é muito forte. E não de acordo com os interesses da autodenominada revolução. 3 de seus ministros foram cassados e o tribunal teve suprimida parte de suas competências. Então, de lá para cá, isso sempre esteve muito presente, esse período da nossa história, esse autoritarismo que foi o mais recente, né, que me toca muito, sempre esteve presente. E eu, por coincidência, estive no Supremo Tribunal Federal exatamente nos últimos 4 anos. Com esse frio na barriga, por assim dizer, né? Com esse temor o tempo todo disso acontecer, disso poder voltar. Então, esse era um fantasma que estava sempre rondando enquanto eu estava lá, enquanto eu estava vivenciando esse momento histórico. Então, puxando então, a minha primeira pergunta, fazendo essa linha com o passado. Eu já sei porque eu li o livro, mas muita gente aqui não.
essa vitória frente ao executivo, né? Se você puder indicar alguns elementos que você identificou que distinguem aquele momento histórico desse último que a gente vivenciou e que permitiu essa vitória singular do Supremo Tribunal Federal frente ao executivo. Essa seria a minha primeira pergunta aqui para chegar ao debate. E parabéns, parabéns, parabéns pela aula. Anelita, obrigado pelo comentário generoso. Você sabe que eu tive em Belo Horizonte essa semana com o professor Julio Rios Figueroa, e ele descrevendo a situação do México, e eu pude entregar um livro para ele, ele falou, olha, lá o desafio agora da Suprema Corte é um pouco do que vocês viveram aqui. E a gente começa a ver uma união dos ministros da Suprema Corte do México para formar o quórum necessário para declarar leis inconstitucionais, né, lá é 2/3, justamente para ter essa força institucional. Então, o ministro Toffoli, que foi o lançamento do livro, falou, olha, talvez esse material falou a mesma coisa, Manelita, que talvez outros países devessem olhar o que foi feito aqui, para entender um pouco dos desafios que houve e das saídas que se encontraram, né? E acho que tem uma distinção, você faz a comparação com o governo militar, e para mim foi muito interessante ter escrito o livro sobre ditadura militar e depois acompanhar esse momento no Supremo, porque alguns desafios foram muito parecidos, alguns comportamentos também foram parecidos. Exemplo, a gente viu durante a ditadura militar várias decisões por unanimidade. E o que não foi o Supremo durante a pandemia? Tudo bem, né? A pandemia eram julgamentos evidentes, né? As decisões do governo eram tão inconstitucionais que era um julgamento que a gente já sabia o placar. E pronto. Mas no governo militar também, prisões que se alongavam, prisões que não tinham fundamento, e também o Supremo deu várias decisões por unanimidade. Então, essa não é uma distinção, uma semelhança, né, entre o Supremo daquela época e o Supremo de agora. Eu acho que naquela época né, o agora, principalmente, tem uma diferença muito clara, né? O Supremo, um ator muito mais relevante do ponto de vista institucional, mais presente, mais forte, que amealhou poderes, né, e amealhou capital para lidar com esse momento de outra maneira. E, claro, tinha um suporte de parte da política e também da sociedade civil para reagir como reagiu. Naquela época de ditadura militar, eu acho que esse suporte não existia. Portanto, não é olhar para o Supremo daquela época, né, e não foi isso que eu escrevi e nem foi isso que você perguntou, e pensar, o Supremo daquela época foi incompetente porque não conseguiu, porque não tinha como fazer frente mesmo, o momento não permitia. O Supremo de agora pôde contar com o suporte de parte da política da sociedade civil para algumas das suas decisões que foram muito difíceis. O Supremo não teve vida fácil nos últimos 4 anos. Os julgamentos, por mais que fossem de leis, como diria o ministro Pertence, né, chapadamente inconstitucionais, a decisão custava para o tribunal perda de capital diante de um público, né, de um público mais radical. Até a expressão, e eu anotei, né, do professor Figueroa, ele dizia o seguinte, lá no México, o presidente dava para a Corte Constitucional uma espécie de pílula envenenada, né? Que eram leis absurdas, claramente inconstitucionais, mas que se o Supremo derrubasse de forma muito categórica e imediatamente, criaria para o tribunal uma imagem de oposição e deixaria para os apoiadores do governo a imagem de que quem não deixa o presidente governar é o Supremo Tribunal Federal, e nós sabemos que muita gente reverbera essa tese. Então, para o tribunal, realmente foi essa dificuldade, mas eu acho que o tribunal teve, além dessa união, que também existiu no passado, mas teve muito mais instrumentos e suporte para lidar com as ameaças, e, claro, apoio também da imprensa, né? Imprensa livre, que não existia naquela época, que não podia se manifestar, e garantias constitucionais de agora que foram preservadas, né? E que naquela época não foram preservadas. Eu me lembro, Manuelito, eu lembro de quando estava fazendo a pesquisa sobre o Claro, Tanques e Togas, eu lembro de ter visto um material de um professor dizendo, poderiam ter declarado inconstitucionalidade do ato X do governo militar. Aí eu me perguntava, mas como? Se o procurador não ia contestar e se os partidos políticos não podiam entrar no Supremo?
um pedido de declaração de inconstitucionalidade, então o Supremo era manietado, o Supremo não tinha instrumentos, e o Supremo de hoje tem muitos instrumentos. E até só para fazer uma ponte com o presente, né? E esse é um assunto super espinhoso, o nosso Sem Precedentes que a gente gravou hoje foi sobre a PEC aprovada pelo Senado. Um pouco do receio que a gente vê agora é de que esses instrumentos dos quais o Supremo se apoderou e que a política também deu, a Constituição deu, comecem a ser esvaziados. Porque algo que a gente botou na conclusão do livro, e não é nenhum spoiler, né? O Supremo venceu essa batalha. E foi muito difícil. E realmente, para mim, vendo o passado, com Getúlio Vargas não conseguiu se manter de pé, ministros foram aposentados. Com Floriano Peixoto, o tribunal foi inviabilizado por muito tempo. A ditadura militar também. Agora não. Agora o Supremo continuou. E acho que um pouco do receio todo em relação a essa PEC é que nós tenhamos outras batalhas pela frente e esses instrumentos do Supremo precisam ser preservados. Então, até a discussão sobre a PEC não é necessariamente se a PEC caminha numa direção boa ou ruim, mas o que está em jogo. Desculpe interromper, viu, Manolito? Ah, Felipe, o ideal seria que a gente voltasse a esse tema da PEC até o final da reunião, porque eu acho que ele se encaixa exatamente nessa temática do livro, nessa perspectiva. Digamos que seria mais um capítulo, né, depois da conclusão, que é na Eu só verdade, achava, viu, André? Eu só ah, achava que esse capítulo demoraria um pouco mais. Eu sinceramente que achava que veio esse na semana capítulo da é publicação do livro. impressionante, impressionante. Exatamente. A segunda edição já vai ter que ter o capítulo da PEC, né? Mas vamos voltar a falar mais sobre isso. Já, já. Manuelita, fica à vontade. Fantástico o spoiler que foi dado aqui da minha terceira pergunta, mas vamos daqui a pouquinho chegar a ela. Maravilha, Felipe. Exatamente. E assim, a grande diferença também é que o regime de exceção já estava instaurado, né? Então, assim, quando aconteceu esse recrudescimento, né, tipo, a ditadura já escancarada, sem vergonha, com esses atos já de recrudescimento, já era um regime de exceção. Aqui nós resistimos à exceção, nos moldes que vivenciamos no passado. E os próprios atos não eram submetidos à apreciação da corte, né? Então, enfim, muito Claro, detalhe. claro. E, enfim, pandemia, o segundo momento que eu gostaria de conversar aqui. E aí eu trago um relato. Eu vim para cá, para Brasília, em 2019, saí de Salvador para cá. Então, eu tive praticamente, foi em fevereiro de 2019 que eu comecei no Supremo Tribunal Federal, então eu tive um ano de normalidade aqui. E aí, em março de 2020, vivenciamos aquele momento de completa incerteza em relação ao mundo, né? E a sobrevivência na Terra, dizem que ia ser muito dramático, mas era o que eu sentia. E o que acontece, além disso, o Supremo foi cercado. Tínhamos aqueles manifestantes ali. Eu me recordo de tentar chegar ao tribunal e tinha já barreiras e vistorias, tinha que abrir o carro na pandemia e apresentar a carteira profissional ou crachá, já ali desde a rodoviária. Eu sempre gosto de ir pelo eixo monumental, eu aprecio, então eu gosto de vivenciar Brasília dessa forma. E era terrível, eu me sentia em um cenário de guerra. Então, além de todo o momento global de certeza que estávamos vivenciando, tinha essa ameaça também política, essa crise entre os poderes, essas pessoas ali, a gente com o receio, segurança máxima para chegar ao ambiente de trabalho. Ou seja, eu simplesmente queria chegar ao meu ambiente de trabalho com segurança, com saúde, e isso foi muito simbólico para mim, que foi o momento realmente, então eu falei sempre dessa ameaça, mas o momento em que a ameaça chegou mais perto. E outro elemento que eu sempre falo, muitas vezes a gente, trazendo novamente para o direito comparado, a gente mira outras cortes e outras experiências. Mas no momento da pandemia, o Supremo Tribunal Federal teve uma atuação incrivelmente célere. Então, tivemos o deslocamento das sessões do plenário para ambiente síncrono, com transmissão, o plenário virtual a pleno vapor. E aí foi mencionado aqui o México. Então, a experiência na América Latina em relação a essa virtualização e a permanência das instituições no momento inicial da pandemia não foi algo comum.
Então, o Brasil e o Supremo Tribunal Federal, sobretudo, teve essa grande diferença positiva. Por quê? A gente vivenciando o presidencialismo na nossa região aqui da América Latina com essa tendência ao hiperpresidencialismo, com necessidade de respostas rápidas, com necessidade de excepcionalidades em nome de uma proteção e esse risco, então tivemos aí com um risco democrático, precisávamos sim ter um tribunal atuante, moldando a pandemia. E aí foi isso que aconteceu. Então foi um deleite para mim ler aqui as páginas dedicadas à pandemia. Então, a ADI 6341. Então, vivenciar de lá, né? Então, vamos começar a ver, dar a resposta judicial à omissão do executivo. Então, assim, a ADI 6341, de relatoria do ministro Marco Aurélio, que moldou o federalismo, que proporcionou a federação agir de forma necessária e adequada para combater a pandemia. A vacinação também, ministro Ricardo Lewandowski. CPI, mais uma vez, federalismo, ministra Rosa. Então, assim, fomos dando novos contornos constitucionais ao país. Teorias que já foram trazidas na Constituição ganharam mais forma, mais relevância na pandemia, durante aquele período. E, além disso, como forma de resistência a um manejo, digamos, ineficaz pelo executivo. Então, em relação à pandemia, eu percebi que no seu livro você começa a trazer a unanimidade também, né? E o início, talvez, da união da corte, que vai culminar no 8 de janeiro, que vai ser a minha terceira pergunta, meu terceiro comentário. Então, se você puder explorar aqui para a nossa audiência também essa sua leitura que você faz da pandemia, como um momento, me pareceu, ao ler essas páginas, de união da corte para aquele ápice que nós vamos ter aí no 8 de janeiro. Ficarei muito grata. Obrigada. Anelita, é impressionante, né? Porque quando a gente olha esse capítulo, a gente vê a participação de vários ministros, né? Você mencionou o ministro Marco Aurélio, houve decisões do ministro Lewandowski. O ministro Lewandowski, que o gabinete dele se transformou quase numa espécie de Ministério da Saúde, um anexo do Ministério da Saúde funcionando, né? Porque o Ministério não estava funcionando muito bem naquele momento. E outros tantos ministros deram decisões na pandemia e tiveram de manter, eu imagino, o desafio dos gabinetes, né? Nessa mesma, dos processos do ministro Lewandowski, tantos incidentes que houve e o ministro tinha que responder de forma rápida, porque o que estava acontecendo naquele momento exigia respostas muito rápidas. E também foi muito interessante ver todo o esforço. E aí acho que um reconhecimento que precisa se dar, né? Não só o ministro Toffoli, que era o presidente do tribunal, mas como a sua equipe, e na pessoa da Daiane, né, de conseguir operacionalizar o tribunal para funcionar como funcionou durante a pandemia. Tem até uma passagem, quando o ministro Mandetta vai ao Supremo para falar da pandemia, que ele fez, naquele momento, né, a gente hoje lida com a pandemia de um jeito muito mais light, né, porque a gente já sabe já tem a vacina e já sabe como é que é a transmissão mais fácil, mas ele foi ao Supremo e disse, olha, vocês têm que tomar cuidado, porque se 2, 3 ministros do Supremo morrerem, tem um vácuo institucional. E o Supremo nunca pensou em não funcionar. Ele ficou um período na dificuldade, né, porque teve que criar esses instrumentos para ter o julgamento virtual. Eu nem lembro exatamente, foram 2, 3 semanas, alguma coisa assim, mas foi pouco tempo. Mas os ministros continuavam decidindo, independentemente disso, de forma monocrática. E logo depois veio o plenário virtual, o plenário para decidir virtualmente, melhor dizendo, e o Supremo não teve nenhuma interrupção. Muito pelo contrário, a quantidade de decisões nesse período foi incrível e é um capítulo, e é aquela coisa, né? Jornalista não gosta muito de elogiar, não gosta muito de elogiar, né? Mas eu acho que fica evidente a função muito clara, e a gente quis deixar isso consignado, de como o tribunal foi fundamental para dirigir essa política de combate à pandemia. É só olhar as decisões, como você mencionou, Manuelita, do ministro Marco Aurélio e do ministro Lewandowski sobre vacinação, outras decisões sobre isolamento, para a gente compreender como foi fundamental o Supremo nesse período. E ali a gente teve até uma dificuldade,
que é claro, né? Jornalista, se deixar, a gente vai escrevendo. E decisões houve tantas. A gente teve que fazer um esforço de concisão, porque era tanta coisa durante a pandemia e tanta coisa importante que o capítulo ia ficar até desproporcional de tanta coisa que a gente tinha para escrever sobre esse período da pandemia. É, Doutora Manuelita, permitiria eu aproveitar aqui a pergunta que foi feita para, que você fez para aproveitar ainda o mesmo assunto? E, então, tá, eu vou. Felipe, prazer revê-lo, né? Agradeço demais também aqui a participação. É uma alegria estar aqui com. Também queria agradecer a professora Manuelita, em voz própria, o André já havia feito no meu nome. E recebi o meu livro virtual aqui, né, pelo Kindle, né, então porque aqui não teve problema, né, não consegui concluir a leitura, estou nos 20%, mas tenho sempre acompanhado os livros a produção do Felipe, os livros que ele escreveu, de todos, né, eu acho que concordo com a professora Manuelita quando fala que vem aqui preencher um espaço necessário na produção, em resgatar nossa história constitucional, mesmo, e ainda bem que nesse tom desse jornalismo sério, com muita pesquisa, né, com muito dado, mas muito acessível, né? Então, é muito bom. Felipe, a questão que eu quero colocar para você é que eu estou até lendo dois livros ao mesmo tempo, né? Eu estava lendo o seu e eu abri um aqui, né, que também me chamou a atenção, e eu acho que o André depois pode até me ajudar, sobre um termo que tem ganhado, digamos, algum protagonismo nos últimos 10 anos, né? Resiliência constitucional, né? Então, essa ideia da capacidade da Constituição de viabilizar adaptações, repactuações, sem perder sua essência, né? A partir de uma lealdade dos atores políticos, né? Aí o livro que eu estou lendo, né, é uma reflexão sobre essa ideia, né, é uma coletânea de artigos, né, Resiliência e Deslealdade Constitucional, uma década de crise, do que foi colocado tanto é uma coletânea de vários artigos, né? Tem um artigo do professor Oscar, do Rubens Gleiser, da Ana Laura, do Alexandre, daqui da UNB, né? É uma obra bem interessante. E o Rubens, ele traz a ideia de que sem lealdade constitucional você não teria resiliência. Você considera que tivemos realmente em risco de perder essa, essa essência da Constituição, né, que a professora Ana Laura coloca aqui nesse livro, que é a ideia do pluralismo político, né? E eu acho interessante a ideia da resiliência, porque as condições para tanto, a partir da leitura do professor Oscar Vilhena, é que a Constituição de 88 ela conseguiu, de alguma forma, contemplar, mesmo que de forma desproporcional, o interesse de todo mundo. E deixou para o Legislativo e para o Judiciário depois essa concretização. E aí tem a da emenda constitucional, tem o próprio presidencialismo de coalizão, né? Tem essa procura de ter o consenso político. Então, eu li já um pedaço do seu livro e já intuo a resposta, mas até para o debate, como é que você vê, né, como aí o jornalista que está observando o judiciário, a política, essa ideia da Constituição sobreviver sem a lealdade dos agentes políticos, né? Você tem alguma coisa a nos falar sobre isso? Eu acho, Fábio, que ficou muito claro para o Supremo que era um governo que não tinha essa lealdade, né? E a gente descreve, inclusive, no livro de onde veio aquela frase que o presidente Bolsonaro sempre repetia, dentro das quatro linhas da Constituição, etc. A gente descreve aí, inclusive, de onde veio essa metáfora. Mas era um governo que jogava fora, né? Ele jogava fora. Ou as quatro linhas eram linhas que só eles conheciam em alguns momentos, né? E o tribunal teve que fazer esse esforço para delimitar muito melhor esse espaço. E aí você mencionou, inclusive, o artigo do Rubens, do professor Oscar, da Ana Laura,
eu me recordo de ter, e a gente menciona, cita e trabalha em cima desse texto também no livro, mas e eu compartilhei isso com o Rubens Gleiser, inclusive, uma diferença, na verdade, de pensamento com ele. Eu acho que o Supremo fez esse esforço muito grande durante os 4 anos, e eu não concordo com a avaliação de que nos primeiros 2 anos o Supremo foi tímido, acanhado e que fez menos do que poderia. Talvez a gente possa até dizer, fez menos do que deveria. Talvez a gente possa até avaliar dessa forma, mas do que poderia, eu tenho lá as minhas restrições. Porque se a gente lembrar do que aconteceu no começo de 19, nós tínhamos inquérito de fake news diante de ameaças que vinham sendo feitas a ministros e ao tribunal, e, claro, todo o debate sobre a heterodoxia ou não do inquérito de fake news, da abertura, a gente faz no livro. Nós tivemos decisão revertendo decreto do presidente de transferir da FUNAI para o Ministério da Agricultura Política Indigenista, transferir para lá, do Ministério da Justiça para o Ministério da Agricultura. Nós tivemos também o esvaziamento da CPI, chamada CPI da Lava Toga, que parecia ter boas intenções, mas de boas intenções talvez não tivesse lá muitas coisas, ou o resultado poderia ser negativo, muito negativo para a legitimidade do Supremo. Acho que o tribunal teve de fazer uma disputa muito grande para manter essa lealdade. E acho que conseguiu. E conseguiu também, e eu acho que aqui eu me permitiria, avançando um pouco até no tempo, Fábio, mencionar o seguinte: a gente tem poucos livros sobre governo no Brasil, né? A gente não tem um livro sobre o governo Dilma. A gente não tem um livro sobre o governo Fernando Henrique. A gente tem um livro, Os Diários do Presidente Fernando Henrique. A gente tem agora o livro do meu colega João, sobre o apagão, sobre o Plano Real. Nós temos um livro sobre apagão, mas não temos um livro sobre governo, né? E acho que o governo Bolsonaro, a gente também fez esse esforço no livro. O governo tinha pessoas que tentavam trazer o presidente para essa lealdade, que tentavam trazer o presidente para o chão, né? E dizer, olha, daqui a gente não pode passar. Por exemplo, advogado-geral da União, André Mendonça, e depois Levi, fizeram muitas vezes esse papel de dizer, presidente, daqui não pode, daqui não dá. Nós contamos no livro como Levi, como a AGU, falou, olha, não existe a possibilidade de não entregar as fitas da reunião ministerial de 2021. Isso não existe. E enquanto muita gente no governo estava querendo tocar fogo e dizer, o senhor deveria não mandar, descumpra a decisão, não atenda o Supremo. Então, dentro do governo também havia pessoas que lidavam com a Constituição de um jeito, com essa lealdade, e outros que não. Então, foi interessante também, durante a pesquisa, ver no governo quem era quem, e perceber como essas pessoas interferiam no presidente, na cabeça do presidente, né? E o direcionavam para um lado que não era da lealdade constitucional. E acho que o Supremo, felizmente, conseguiu, com outras ajudas também, segurar e manter a Constituição intacta, né? Felipe, eu queria, até a pergunta, teve um ponto de apoio, a fala da professora Manuelita em relação à jurisprudência da pandemia, né? Se nota ali o Supremo procurando onde alocar determinados poderes ora para os estados, ora para determinado agente. Então, assim, é como se o Supremo tivesse sido um fiador de onde eu vou depositar aqui a defesa da Constituição, né? Porque o Supremo não pode trazer tudo para si, né? E nem tem, não tem dinheiro, não tem polícia, não tem técnicos de saúde. O que ele foi fazendo parecia uma gestão do poder no Estado em determinados centros, né, de resistência aí, né, que ele considerava de Ô, alguém que poderia Fábio, manter a lealdade constitucional. me permita até, nesse diálogo que nós temos aqui, pensar, e esse esforço é sempre difícil, né, de a gente voltar no tempo e lembrar do momento exato, né? Eu mencionei isso já para vocês nas nossas conversas, né? O desafio de escrever sobre ditadura, a gente que não viveu a ditadura, felizmente, mas é a gente tentar se transportar para aquele período e tentar sentir na pele aquele medo, né? Nesse caso de agora, a gente se lembra e vai puxando na memória um vazio institucional e um vazio decisório
que a gente percebia claramente. E o tribunal também. E aí a gente ficava, e os ministros do Supremo ficavam se perguntando: tá bom, não tem quem decida. E aí, nós fazemos o quê? E a oposição recorrendo para o Supremo, falando: olha, alguma coisa precisa ser feita. E no momento dramático, porque a gente não estava falando só de transferência de um DAS de um lado para o outro, né? A gente estava falando de combate a uma pandemia. Então, o Supremo foi tendo de alargar, inclusive, não que tenha saído das quatro linhas, mas ele teve que funcionar quase como um executivo. Quando eu fiz a brincadeira aqui do gabinete do ministro Lewandowski ser uma espécie de Ministério da Saúde, imagine, peguemos as decisões. Eu nem me lembro quando é que terminou a minha contagem, quantos incidentes houve nessa ação dele. Tipo, foram uns 17, 18. Não era embargo de declaração e embargo de declaração, eram vários pedidos no mesmo processo. E cada pedido desse novo era uma política pública sendo alterada por necessidade, que era estabeleça um plano de vacinação. O ministro Lewandowski teve que dar essa decisão. Governo, estabeleça um plano de vacinação. Então, daí a gente vê como o momento era dramático e como o tribunal foi muito além do que talvez, num momento normal, a gente esperasse, mas aquele não era um momento normal. Perfeito. Pô, professora Manuelita, eu tinha que aproveitar a janela porque você está indo para um outro ponto que é muito, né, vai dar muita polêmica. Você já deu spoiler, né? Então, Manuelita, não sei se você teria mais alguma consideração, alguma pergunta, tem mas a de toda terceira. forma, a terceira, Tem a terceira, que é do. que é- não Você sei quer se seria o falar? caso, porque a gente falou que ia falar da PEC, né? Que acho que é o Não. assunto aí do É momento. essa. Vamos, eu vou chegar lá. Olha, meu É essa pai, aí. somos três irmãos lá em casa. E aí, às vezes, eu tenho uma diferença grande de idade de mim pro meu do meio, 8 anos, e depois para mais velho são 11 anos, né? E às vezes a gente ficava cheio de demandas para meu pai e tal, aí ele respondia assim: não vos alfabeteis. Eu vou chegar lá agora, no que vai resultar na PEC, sem prejuízo da gente desenvolver mais. Mas aqui, antes da gente começar, estava conversando com o André, ele falou: Analita, relata um pouco também da sua experiência lá no Supremo à época, já que você estava dentro e tal. Então, chegando aqui a 8 de janeiro, né? Como eu participei, como eu falei, eu vim em 2019, cedida da AGU para o Supremo Tribunal Federal como assessora jurídica da ministra Rosa, e ao assumir a presidência, eu migrei, né, da parte judicial, da parte processual, e assumi um cargo de gestão. Assumi a Secretaria de Altos Estudos, Pesquisas e Gestão da Informação do Supremo Tribunal Federal. A secretaria tem 4 coordenadorias, uma delas é referente a museu e memória institucional. É um grande nome, mas assim, só para falar da matéria dela. Então, tudo que for memória institucional e museu fica nessa coordenadoria. E é uma coordenadoria do meu coração e da ministra também, da equipe, porque ele lida com cultura, lida com processos históricos e tal. E o que aconteceu? No final, assim, a gente já estava apreensivo com as eleições, ocorreram as eleições e aquela movimentação toda, e no final do ano estávamos muito apreensivos. Eu não sei se todos aqui se recordam daquelas ameaças de bomba, mala no Sudoeste, cada hora era algo que alertava, que pipocava na mídia, perto ali do Supremo Tribunal de Contas também, e estávamos, teoricamente, segurança máxima. Eu, teoricamente, teria o recesso. Eu falei, eu estava sentindo que algo iria acontecer. Eu falei, soldado para a guerra tem que estar para a guerra. É como eu interpreto. Então, não viajei no recesso. Não, Natal, passei aqui em Brasília, porque eu sentia que, se precisasse, eu teria que atuar. E as coisas foram transcorrendo bem, né? O museu que fica ali já é muito vulnerável no edifício sede, que dá acesso à presidência, a gente tirou. Uma curiosidade, as lixeiras foram retiradas. E aí eu entendi, porque em dezembro do ano passado eu tinha ido ao Congresso Mundial de Direito Constitucional, na Universidade de Joanesburgo, na África do Sul. E lá eu apresentei um paper e tal, e participei de vários debates nas salas de aula da faculdade. E eu sempre comprava água mineral e queria depois de beber, jogar a garrafinha plástica fora. E não achava lixeira. Na primeira sala não achei lixeira, na segunda sala não achei lixeira, na terceira aí eu me incomodei, né? E aí comentei com a pessoa da organização, mas aqui não tem lixeira. Ela, não. Desde o que a gente vivenciou aqui, as lixeiras foram retiradas da faculdade por conta da possibilidade das bombas. Então foi o primeiro momento, vejam só que coincidência, né? No início de dezembro eu fui a Joanesburgo e vi que aquilo ainda está ali, porque as lixeiras não retornaram. E, de repente, ao vivenciar aquelas ameaças todas de bomba, retiramos as lixeiras, bloqueamos o museu.
no Supremo. Então, aquilo foi muito simbólico, né? Vivenciar também aquilo. E veio a posse, que foi muito simbólica, e novos ares sopraram aqui em Brasília, na minha visão, né? Me recordo que eu fui à posse do meu ministro da AGU, o ministro Messias, fui à posse do meu atual ministro também, o ministro Silvio Almeida. Então, estava um momento de celebração e muita coisa boa, muita gente boa chegando. E eu me lembro de, no sábado, dia 7, ter me reunido com muita gente que estava chegando aqui em Brasília para a nova gestão, e todos celebrando e tal. E aí, ao entrar no Uber para voltar para casa, eu comentei com o motorista que eu saí de um restaurante e ele falou: nunca vi esse restaurante tão cheio, que realmente estava muita gente celebrando. Eu falei: pois é, que alegria. Ele falou: mas ao mesmo tempo, tem muita gente chegando aí com camisa amarela. Eu falei: como é que é? Ele: isso no sábado. Eu falei: ah, tá bom, o pessoal não desiste, é uma manifestação. Pronto, foi esse registro que eu tive já das pessoas chegando. E aí acordei no domingo, plena ainda, feliz, e aí eu sempre brinco, como boa baiana, para completar o início do ano, só faltava recarregar meu nível de dendê. E aí eu me lembro que eu pedi um acarajé no iFood para chegar em casa e tal, e não deu tempo nem de chegar ao acarajé, assim, não deu tempo nem de completar minha felicidade com esse conforto que a comida do nosso local traz, porque já começaram as mensagens pipocando no meu WhatsApp. Manalita, Supremo, Supremo, Supremo. Gente, o que foi? Quando eu comecei a ver as imagens, eu lembro que eu me tremia, foi muito doloroso, porque naquele momento você não sabia no que ia dar, né? Então, tudo aquilo que estava na expectativa de acontecer, e que parecia que não mais aconteceria, então por isso eu estava tão plena, tão feliz, veio e poderia realmente resultar em algo pior, né? O golpe foi uma tentativa e poderia resultar. E eu lembro que eu liguei para uma amiga e falei: a gente não tem um manual de como lidar com o golpe. E agora o que a gente faz? Então eu lembro dessa frase que eu não sabia o que fazer. E eu liguei para o secretário-geral, doutor Estevam, e o que é que a gente faz? E não, fica em casa, fica em casa, fica em casa. Então, assim, depois já, quando as pessoas já estavam lá, a ministra estava lá, ele estava lá. E aí começou a primeira demanda. Eu me lembro da primeira demanda que surgiu ainda no domingo, que foi dizer se aquela Constituição, daquele infame que apareceu com a Constituição na mão, se seria a original ou não. Porque assim que a ministra assumiu a presidência, fizemos a celebração dos 34 anos da Constituição, com a cerimônia de obliteração do selo, com a original no Salão Branco. E naquele momento veio a dúvida de toda a equipe. Eu ligava para a minha equipe e, gente, já trocou ou não a Constituição? E, enfim, tivemos essa certeza, porque a réplica voltou para ali, para aquele imóvel de madeira, e a original estava bem guardada. E, enfim, chegou segunda-feira. Segunda-feira, tudo que eu queria era visitar o plenário, ir para a região afetada, mais afetada, e não podia, porque a Polícia Federal estava em vistoria. E no dia seguinte, enfim, eu fui com uma pessoa da minha equipe que tinha acompanhado a polícia e encontrei o ministro Gilmar. Então, quando eu li aqui o seu relato sobre o ministro Gilmar, que cada ministro foi voltando das viagens, e eu encontrei, foi uma cena muito forte, parecia um funeral mesmo. Levi também estava lá nesse momento. Algumas pessoas, como enfim liberou, algumas autoridades estavam circulando, mas eu lembro do ministro Gilmar da fisionomia que eu nunca tinha visto. O ministro Gilmar assim, completamente abatido, a gente se cumprimentou, mas foi muito triste, a imprensa foi entrevistá-lo, enfim. E só mais um detalhe do recesso, um detalhe que poderia ser positivo, foi que o Salão Nobre, a gente ficou uma noite só despachando essa coordenadoria de memória institucional, e o Salão Nobre, a equipe tinha feito todo um cronograma para em janeiro fazer uma restauração do Salão Nobre, ou seja, deixá-lo mais lindo, mais cintilante, mais maravilhoso. E aí, Felipe, como você relata que a ministra, né, trouxe essa unidade, a corte, debatia com os colegas até a cor do bottom da democracia inabalada, ela também tinha esse costume com a equipe. Então, quando eu apresentei o projeto do Salão Nobre, ela foi encantada, porque a gente tinha toda a discussão da mesa, do século, do lustre, do tapete, e o que seria feito ali. E eu lembro que ela foi chamando o diretor-geral, o secretário-geral, e a gente se reuniu ali, olha que lindo, olha como vai ficar. Então, assim, a gente tinha esse projeto, eu sei que eu me arrepio, porque eu tinha esse projeto de deixar ainda mais lindo o Salão Nobre, e ele foi despedaçado. Então, assim que eu encontrei, o diretor-geral, me recordo, ele me abraçou, ele falou, o Salão Nobre, e nós choramos, assim, foi muito emocionante, porque assim, a gente estava com essa expectativa de melhorar ainda todo esse patrimônio histórico-cultural, e veio esse momento, esse ato de infâmia que abalou, mas que
nos fortaleceu o Supremo, como foi dito. Então, o que me chamou a atenção e me deixou muito feliz foi o relato no seu livro também, em relação a como a ministra Rosa foi subestimada desde a indicação para o Supremo Tribunal Federal, a sabatina, enfim, e como presidente também, como não se esperava e como ela foi brilhante ao modo reservado e ao modo colegiado de lidar com a situação. Então, isso me deixou muito feliz ver de fora como isso foi visto, como essa entrega foi fenomenal. E aí eu não sei se, o que você teria, enfim, um exercício aí, porque eu sinto, aí trazendo já para o lado, a gente está na sala que tem maioria masculina, mas eu sinto, às vezes, muito esse olhar de se subestimar as mulheres por conta de um formato que não é atribuído, um formato de lidar com política, um formato de lidar com a parte jurídica, que muitas vezes não é o formato do estereótipo masculino. E isso, às vezes, traz uma certa um olhar enviesado que não condiz com o que a pessoa realmente é, com a força, a capacidade que a pessoa tem. Então, não sei se você teria algo a dizer em relação a isso. E quanto ao 8 de janeiro, essa força, essa união que teve, essa unidade, você comenta aqui de telefonema, eu não vou relatar tudo que está no livro, mas no telefonema que foi feito ao ministro, e ele imediatamente indicou, já falou com o presidente, então essa voz institucional que veio, que ficou mesmo, de quem fala pela corte, quem dirige a corte, em nome, não de forma individual e egoísta e vaidosa, mas em nome da instituição, e isso ficou muito forte com a ministra Rosa. E aí vem com o prognóstico, né? Então, assim, no seu livro você começa falando de prognósticos que foram feitos por alguns ministros da corte, inclusive, desde 2018, e aí a gente tem agora esse momento de transição de poderes e de presidências, e um novo prognóstico. E eu já vejo já alguns formatos que podem estar se delineando, inclusive com a PEC. Então, nós estamos com a PEC, ontem tivemos falas fortes no plenário em relação ao que está acontecendo, tivemos já movimentação também dos senadores, do próprio presidente, com reuniões, e aí eu vejo aqui o último capítulo, que aí foi isso que a André já estava antecipando, o STF versus Bolsonaro. Eu ousei aqui já escrever com lápis. Será que a gente não poderia ter o 11º, o STF versus o Senado, ou algo mais? Então deixa aqui também para a gente conversar e debater. Obrigada mais uma vez. Desde quando você relata isso, todos nós que atuamos no Supremo de forma diferente, né? Eu, como jornalista lá no Supremo, uns 17, 18 anos, todo mundo viu aquelas imagens. Imagine, eu frequento há 18 anos todo dia, né? Então, a gente olhar aquilo e perceber o que foi feito, era uma imagem muito forte. Eu lembro do ministro Gilmar se emocionando, inclusive, ao falar, e a ministra Rosa descrevendo tudo que foi feito também de uma forma muito emocionada. Eu tenho um vídeo aqui no meu celular que foi do dia primeiro, né, do dia da abertura. Enquanto todo mundo estava olhando para o telão, a ministra Rosa colocou, né, aquele telão para passar as imagens novamente, eu fiquei filmando só o rosto dela. E ela começou a chorar, vendo tudo de novo. Então, o momento foi realmente de destroçar, né? Em todos os sentidos, metafóricos e reais. E eu acho que um pouco a gente percebe isso. Passaram-se alguns meses e as pessoas parecem que já estão relativizando o que aconteceu, né? Como se fosse, não, não é bem assim, etc. Mas eu acho que um pouco da função de escrever sobre isso, sobre esse episódio, é também para deixar marcado para as pessoas lembrarem o tamanho do que foi feito, do que estava em jogo. Não era simplesmente uma depredação, era muito mais do que isso, e o Supremo está contando essa história e as ações de investigação também vão contar essa história. Você falou da ministra Rosa, né? Eu lembro de estar na sabatina da ministra Rosa na CCJ. E eu lembro, inclusive, o filho dela, o Demétrio Weber, que é nosso colega jornalista, né? Foi do Globo, do Jornal Estado de São Paulo, e depois agora está fora do país e tal. E ele estava lá, ele foi para assistir a sabatina da mãe dele. E ele estava no jornal O Globo na época, né? Mas obviamente ele não foi cobrir. E eu lembro de apertar a mão dele, a mão gelada, porque
o que a gente assistiu naquela sabatina foi algo muito fora do padrão, muito fora do padrão. E aí, alguém poderia dizer, não, é porque a ministra Rosa Weber vinha do direito do trabalho, então ela não tinha conhecimento suficiente sobre direito constitucional, sobre matéria criminal, portanto não podia ir para o Supremo, e foi isso que os senadores, especialmente Demóstenes Torres e Pedro Taques, fizeram. E aí eu me lembro de ter escrito uma matéria para o Estadão nessa época, tentando responder aqui até a sua pergunta, que foi, me coube fazer uma análise da sabatina da ministra Rosa. E eu tinha, 1, 2 semanas antes, passado ali onde é o salão em que o presidente do Supremo recebe as autoridades, né? Os presidentes de outros países ou de outras cortes, e estava o ministro Celso de Mello fazendo uma palestra improvisada para os estudantes que vão visitar o tribunal, né? E aí, Celso de Mello, dizendo para os estudantes, vocês não são obrigados a decorar onde as coisas estão. Qual é o artigo tal do Código Penal, qual é o artigo X do Código Civil e tal. Vocês precisam saber onde eles estão e interpretá-los e usá-los. Se Celso de Mello, que tinha aquela memória prodigiosa, dizia isso, quando se perguntou e se estabeleceu para a ministra Rosa Weber na sabatina uma prova da OAB, né, parecia uma prova de concurso, com um monte de perguntinha, e o precedente XYZ, eu me lembrei do ministro Celso de Mello. Ela precisa ser uma boa juíza e saber manejar o direito, ela não precisa decorar tudo. E o que foi feito com ela ali foi uma tentativa, sem dúvida nenhuma, de constrangê-la a esse ponto. E aí, é claro, quem sofre isso são as mulheres, não, eu não tenho nem autoridade para falar sobre isso, mas me pergunto, fosse um homem, se teriam feito o que fizeram. A gente viu outros ministros aparecendo, outros candidatos aparecendo, ou sendo sabatinados, e a gente não viu a mesma postura do Senado. E aí, voltando para o 8 de janeiro e agora para a PEC, porque me parece que as coisas podem sim estar ligadas, né? O 8 de janeiro, todo mundo vai se lembrar onde estava, né? Para sempre. Onde é que eu estava no dia 8 de janeiro, o que que eu estava fazendo. Mas aí, para falar da PEC, eu acho que o livro fala, nós nos livramos dessa ameaça por enquanto, né? Essa não é uma ameaça que se vence e não vamos ter de lidar com nada parecido no futuro. Inclusive, foi esse o mote da conversa com o Rúlio Figueroa em Belo Horizonte, com a professora Marjorie, com a Writzer, dizendo a gente se livrou disso por enquanto. E o clima permanece. A contestação ao Supremo também, as iniciativas contra o tribunal também. E essa PEC aí, André, se você quiser direcionar até a discussão da PEC, fique à vontade, mas porque a Eu ia gente até entra te num... pedir, eu ia até te pedir, pedindo desculpa te interromper, para começar, a gente começar dizendo que o problema da PEC vem exatamente deste contexto político conturbado, que não é de Exato, hoje. Ou seja, o seu livro é importante justamente para mostrar que, ou seja, todo ato político, inclusive uma lei, uma emenda constitucional, ela tem que ser contextualizada. Porque se a gente pegar a PEC, o texto da PEC, em abstrato, em tese, ela não tem nenhum problema. Na verdade, ela exatamente. até chove no molhado, né? Porque ela repete algo que já está Ela tem no alguns ordenamento problemas, jurídico. né? Ela tem alguns problemas porque cria algumas coisas que estão esquisitas ou poderia ser, Mas portanto, a essência melhorada. dela, que é É, proibir as liminares monocráticas, na verdade, o ordenamento jurídico já as proíbe há muito tempo, já é assim. Tanto que, vocês sabem, eu fui um dos primeiros a escrever sobre esse assunto, eu tenho artigos de 2012 falando que as cautelares monocráticas no controle abstrato de constitucionalidade são ilegais, porque violam a Lei 9868, ou seja, a própria Lei 9868 já proibia, e são inconstitucionais porque violam a reserva de plenário prevista no artigo 97 da Constituição. Então, veja, a PEC nada mais faz do que apenas explicitar algo que já estava no ordenamento jurídico. Mas a gente não pode tirar ela deste contexto, né? E eu acho exatamente. que aí é que está todo o problema, porque hoje se faz uma PEC com um conteúdo que, em abstrato, é adequado. Mas isso não deixa de abrir uma porta no sentido político
para que, num segundo momento, venha toda uma transformação, um redesenho da instituição. E acho que talvez isso é que esteja ainda um pouco fora da discussão, né? Acho que tem que ser mais debatido. Quando a gente vê o presidente do Senado justificando, nesses termos que eu estava falando, com base estritamente em critérios de comparação normativa, quando a gente faz a comparação entre normas, não há, de fato, nenhum problema, pelo menos nesse aspecto, nessa essência de proibir cautelares monocráticas. Mas quando a gente insere isso dentro de um contexto político maior, levando em conta toda essa história que está no seu livro, a gente vê que isso não tem nenhum tipo de. Na verdade, ninguém é ingênuo do ponto de vista político, né? Para não perceber que há, de fato, toda uma intenção por trás, que é, de fato, abrir uma porta legislativa e política para fazer todo um redesenho das competências do tribunal. Não sei o que Ô, você acha André, sobre isso, Felipe. Antes de vir para cá, eu estava gravando Sem Precedentes, né? Que a gente sempre grava na sexta-feira, com o Diego Werneck, e dessa vez a gente convidou o Miguel Godoy, professor da UNB e da UFPR. E o Miguel Godoy escreveu e se manifestou em favor da PEC. E o meu ponto com eles, e eu divergi do começo ao fim, quase do começo ao fim. Eu concordo, né, nessa parte de vista normativa, como você falou, a PEC não vai numa direção que o Supremo também está caminhando, está fazendo seu esforço, mudando regimentalmente, e esforço também da postura dos ministros. Eu vou só dar o exemplo. Essa ação direta as duas ações diretas de inconstitucionalidade que tratam de precatório, o ministro Fux poderia ter dado liminar monocrático e submetido ao virtual. Ele decidiu levar direto para o virtual. Ou seja, já é um esforço que os ministros têm feito. E isso tem que ser reconhecido e houve mudança regimental para isso. Portanto, do ponto de vista do mérito, caminha numa direção que é um esforço do tribunal também, de diminuir a monocratização e aproveitar o plenário virtual que deu esse instrumento para colegializar mais as decisões. Mas eu falava para eles, a questão não é essa. E ouvir os ministros do Supremo rebaterem com tanta ênfase o avanço dessa PEC nos mostra que não é esse o problema. O problema é Exatamente, outro. exatamente. O problema é muito outro. E eu dei o exemplo para ele, André, do seguinte, para eles, né, para os dois que estavam gravando comigo. Eles falaram, não, mas a proposta não é tão ruim assim. Eu falei, de fato, beleza. Só que, a partir do momento que você começa a reformar, todo mundo já fez reforma em casa, né? Aí você reforma a cozinha e fala, putz, mas tem um problema aqui no banheiro. Aí você começa a É reformar o exatamente banheiro. isso. E eu O próximo falei, capítulo, inclusive, a gente já sabe qual é, que é o dos exato. mandatos, né? Exatamente. E aí eu falava para ele, eu falei para o Diego Werneck, usei essa comparação para ele. Eu falei, Diego, você acha que o segundo impeachment de presidente da República é mais fácil ou mais difícil que o primeiro? E aí, na minha visão, é mais fácil, porque você já usou o instrumento. Mesmo que sejam situações muito diferentes e tal, mas a gente sabe. O próprio presidente Fernando Henrique dizia que impeachment era uma bomba atômica que nunca deveria ser usada. Ela foi uma vez, foi duas. Felipe, Então, para você o ter uma receio é ideia, esse. desculpa de interromper, para você ter uma ideia Imagine. que, como o assunto não é novo e como é quase óbvio, neste livro aqui que nós fizemos, tempos atrás, já tem bastante tempo, Decisões Controversas do STF, eu publiquei um artigo exatamente sobre isso, intitulado A Ilegalidade e a Inconstitucionalidade das Decisões Monocráticas no Controle Abstrato. E aí tinha um tópico que dizia exatamente isso. O seguinte, portanto, as medidas liminares são, em regra, ilegais, porque viola, a gente já falou sobre isso, no 9868, inconstitucionais. E aí, na linha seguinte, eu falava, as hipóteses excepcionalíssimas deveriam ser bem delimitadas e definidas no regimento interno do tribunal. O quadro atual, isso naquela época, assim o exige. E dessa forma é preciso regulamentar o uso do poder geral de cautela pelo relator nas ações do controle abstrato de qualidade. Mas veja, a questão é que, de lá para cá, o próprio tribunal, e aqui a atuação da ministra Rosa Weber, de novo, Exato. nós temos que elogiá-la, o regimento interno. Ou seja, houve essa modificação normativa demonstrando que o próprio tribunal está fazendo o dever de casa, interno, né?
E aí, as últimas pesquisas que se fez sobre esse assunto verificaram que em 2023, depois das mudanças regimentais que tiveram no interior do tribunal desde janeiro, não houve mais, se eu não me engano, houve uma só liminar que não teria sido submetida dentro do tempo à apreciação do colegiado no plenário virtual. Mas todas as demais teriam sido submetidas ao colegiado. Então, veja aqui, se o próprio tribunal está cuidando do assunto no âmbito interno e modificando suas normas internas para poder atuar dessa forma, vejam que a PEC também já chega até com um problema de prognóstico legislativo, né? Porque ela se baseia num dado da realidade que existia anteriormente, mas que não existe mais, Pode né? ser. Então, nesse aspecto, a PEC também tem esse problema, porque ela se baseia em dados estatísticos, né? Há muitas liminares monocráticas, etc., mas que é uma realidade anterior e não é mais atual. Então, acho que a gente tem que enxergar também nesse aspecto, né? Ou seja, será que é necessária uma atuação do legislador se o próprio tribunal já está fazendo o dever de casa? O que você acha sobre isso, Felipe? Não, André, até sobre esse ponto, né? Eu acho que tinha uma intervenção da professora Manuelita, que ia trabalhar um pouco essa dimensão, que aí, de repente, podia até comentar para deixar o Felipe já na parede para responder. Com certeza. Eu já comentei assim, sofri, sem entrar nos detalhes, mas falei das reações já de ontem e de que está um outro capítulo, já o STF, já vai ser Senado, enfim, nessa linha, para deixá-lo bem confortável para falar como preferir. Obrigada, professor Quintas. e eu vendo essa. É só olhar o momento. A questão é a política, né? E assim, quando a gente debate o teor da norma separado da política, a gente vai chegar a essa conclusão: olha, a PEC até parece caminhar na direção correta. Mas quando a gente olha a política, a gente olha o momento, a gente olha a forma. A forma que eu digo é sem estabelecer diálogo com o Supremo para dizer, olha, nós queremos regular isso e estamos pensando em fazer dessa forma e chamar o tribunal para um diálogo sincero para corrigir um problema. Todo mundo reconhece que é um problema. Não houve esse diálogo. Com as pessoas e com o discurso que foi feito. Sabendo da agenda, eu acho que todos esses elementos mostram, e aí no Supremo também não tem bobo, por que que o tribunal reagiu como reagiu. E é aquilo, ou se segura agora, e ficou muito claro nos discursos que é isso, ou se segura agora, ou lá na frente vai vir a próxima reforma, e daí é só ladeira abaixo. Então, a gente estava discutindo, mas essa reforma parece, como você mesmo mencionou, né, André? Ela parece plausível, palatável, mas não é esse o problema. O problema é começar a reforma. O problema é você abrir o precedente neste momento, né, neste momento, e dessa forma, portanto, sem diálogo, querendo mandar um recado para o tribunal. E os discursos do ministro Gilmar Alexandre Barroso foram nessa direção. Talvez o Entendi. problema seja exatamente esse, né, Felipe? E a intenção talvez seja essa. Ah, Começa-se com uma legislação óbvia, como eu falei, chove no molhado, nem precisaria disso, porque a proibição já estava no ordenamento jurídico. Uhum, Então, começa-se com algo óbvio, para dar toda essa feição de que estamos fazendo algo adequado, mas a intenção nada mais é do que abrir uma primeira porta para que, no momento seguinte, venham duas, três, quatro, cinco PECs alterando exato. por completo. E aí a gente sabe que, uma vez que abriu-se a porteira, não segura-se mais, né? Como diria o Então, ministro acho que o Aires Brito, hein, perigo todo é Fábio? esse. Como diria o ministro Aires Brito, cria ambiência. A ambiência Exatamente. para uma continuidade, um movimento, que aí pode vir uma dessas, uma decisão dessas, de declarar inconstitucionalidade só com 2/3 dos votos, E mandato, outra e coisa por aí também, vai. né? Faz-se um teste de maiorias e minorias dentro do Exato, próprio Senado. exatamente, Porque ali não exatamente, deixa de ser um teste, inclusive para quórum e para impeachments e outras coisas mais, né? exatamente, é, exatamente. e nesse ponto, Felipe, como é que você lê assim, uma proposta de emenda não passa sem um amplo consenso político, né? E isso, tá certo que no Senado a- ainda tem o peso do Senado hoje ainda tem um peso
muito forte, mas ali à direita com, e com e um Senado que sempre, nos últimos anos, tem procurado é, fixar o seu espaço do Congresso Nacional em face do Supremo, mas agora passou essa emenda, né? Então, como é que você faz essa leitura de momento também? E até faço uma aposta aqui arriscada, Fábio, que se fosse colocado a voto na Câmara, também acho que passaria. Eu também acho que passaria. O Supremo sai desse momento, que nós descrevemos no livro, fragilizado ainda. Por mais que exista vitória, é a comparação novamente. A gente passou o livro inteiro pensando, na verdade, quando a gente estava escrevendo o livro, em termos de guerra. Quando você vence uma guerra, você não sai intacto. Tem mortos no caminho, tem feridas que foram deixadas. O Supremo está se recuperando disso ainda. Então, essa janela, essa ferida, está aberta para que propostas como essa sejam feitas. E eu acho que ainda existe, sim, uma crítica ao Supremo, uma crítica legítima ao Supremo pelos seus procedimentos, se não são seguidos, etc., pelo seu comportamento institucional também, e que no momento adequado vai ser tema do Senado, tem que ser, né? Porque também é tema nosso, da sociedade, né? Mas o momento adequado é esse, e eu perguntava, inclusive conversando com o Miguel Godoy, eu perguntava, mas é o momento de fazer isso? E a pergunta dele também é correta, fala, tá, então quando será? É claro que não existe um momento em que a gente possa voltar a discutir reformas do Supremo. É claro, a gente pode discuti-las, mas é como você disse, né, André? Ninguém aqui em Brasília é jejum ou inocente para não perceber que o que está em vista são outras coisas. Fosse só essa reforma, estava bom, mas a gente sabe tanto de propostas que tem na mesa e a vontade de boa parte dos parlamentares e também da sociedade diminuir o poder do Supremo. Seja, e aí eu nem vou dizer, não é seja pela crítica aos procedimentos, mas essencialmente por discordar de mérito de decisões e do comportamento, às vezes, do Supremo, ou em muitas das suas decisões, de conter o ímpeto de maiorias. E é isso que está por trás. Se fosse só o problema das decisões monocráticas, dos pedidos de vista, etc., essas pessoas já deveriam estar satisfeitas. Porque, como você bem mencionou, os dados estão aí para mostrar, o comportamento já está mudando. Então, eu não sei, Manuelita, se o próximo vai ser o Supremo e o Senado. A minha visão talvez seja até um pouco mais pessimista. É que eu acho que daqui a 4 anos, a depender da eleição, nós vamos ver de novo o Supremo sendo testado. O Supremo tem esses 4 anos para se recompor desse período que viveu, porque essa dificuldade acho que agora vai ser permanente. Não que nós tenhamos um outro governo extremista e que vá partir para cima do Supremo, mas essa dificuldade está colocada no debate público, na sociedade e no parlamento também. Acho que é uma realidade que veio para ficar também. Excelente, Felipe. Eu acho que foi um ótimo fecho, inclusive. Gostaria só de saber, antes da gente finalizar, se a professora Manuelita quer fazer mais uma última consideração, o professor Fábio. Não, né? Obrigada. Então tá ótimo. Felipe, muito obrigado pela sua fala. O livro, de fato, vai contribuir muito para o nosso debate. Professor Manuelita, estamos também extremamente gratos pela sua presença, professor Fábio, todos que participaram. De fato, a gente poderia ainda continuar aqui debatendo e discutindo sobre esse assunto que vai nos levando a outros temas, né, e outras questões tão profundas quanto, mas de fato a gente tinha já combinado de fazer uma reunião com essa duração, até porque isso depois vai ser inserido no YouTube para que todos possam ter acesso, todos possam assistir. E eu acho que, de fato, a gente fez algumas colocações e algumas reflexões que podem, de fato, contribuir para esse debate atual sobre os desenhos da instituição do Supremo Tribunal Federal, todo esse debate sobre a tensão entre poderes, todos os conflitos políticos que a gente vivencia atualmente.
Então, eu agradeço novamente todos os participantes e todas, professora Manuelita, e todos os demais que participaram, e desejo um excelente final de semana a todos. Abraços. André, muito obrigado, Oi, viu, pelo convite de vocês. Queria só finalizar para agradecer mesmo a claro. confiança de vocês. Como você sabe, eu sou um repórter, não sou da área do direito. Me arvorei nessas pesquisas inclusive por ter me apaixonado pelas obras da Leda Boechat, a quem eu queria ter procurado, inclusive, mas infelizmente já estava tarde. Mas agradeço a confiança de vocês para debater sobre esse assunto com alguém que é um repórter que acompanha o tribunal e que tem essa intenção de, de deixar registrado o que se vê de uma forma mais equidistante possível. Vocês vão perceber no livro, a gente... E uma coisa que você mencionou para mim, André, e foi muito importante, inclusive, para me dar conforto. Eu falei, jornalista tem que se manter equidistante, tem que buscar imparcialidade no máximo possível, mas em certos momentos não existe imparcialidade possível. E nesse livro nós, e a capa mostra isso, e o título também, era preciso tomar um lado, e é preciso tomar um lado na história. O resto, o relato que se faz, é todo